Pessoal, essa que foi a segunda questão aí, né, da gente. Então, nela, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a questão das relações aí. Então, todos os exercícios vai ser basicamente isso. Então, vamos entender essa questão. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de dois resistores. Onde é o extremo? Lembre-se que a conexão entre os dois é aqui e o ponto final da relação é aqui, né? Ó, isso aqui é uma ligação, né? Então, ele está dizendo, é entre esses extremos aqui, ó. Então, a gente tem que começar a trabalhar essa questão de interpretação. Então, a relação entre esses extremos, né? A tensão aplicada, a diferença de potencial, aqui está dando como diferença de potencial, tá? Que é o mesmo que isso aqui, ó, é igual a tensão. Então, deu aqui em volt. Então, de dois resistores de resistência 10 ohms, então tá aqui, vamos chamar esse cara de R1, e o outro 100 ohms, vamos chamar ele de R2. Tanto faz, tá, gente, o nome que vocês vão dar para ele. Isso aqui é só para facilitar. Qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms? Então, ele quer saber daqui, ó, entre aqui e aqui, ó, dos extremos desse resistor. Ele quer saber qual é a DDP aqui, ó, DDP, beleza? Diferença de potencial, que é o quê? Tensão. Bom, ele nos deu a resistência, né? E eu preciso, se vocês lembrarem da lei de Ohm, vou colocar aqui de novo, ó, vamos lembrar, V, R, I, não é isso? VRI. Se eu tenho a resistência e eu quero calcular o quê? A DDP, eu preciso da corrente. Lembrando, eu não tenho a corrente, ele não me deu em lugar nenhum do exercício a corrente. Mas será que tem como encontrar essa corrente? Lembrando que na nossa lei de Ohm aqui, ó, que a gente estabeleceu antes, ó, a corrente equivalente, que é a total do circuito, é a mesma corrente que é aplicada a todas as resistências. Então, se eu encontrar qualquer uma corrente, eu consigo resolver esse exercício. Então, vamos lá. Eu tenho a tensão equivalente, não tenho? A tensão equivalente? Tenho. Qual que é? 220, que é o total, 220 volts. Eu tenho a resistência equivalente? Explicitamente eu não tenho, mas eu tenho os valores da resistência, que lá a gente aprendeu que a resistência equivalente é R1 mais R2 mais R3, depende da quantidade de R que tem, né? No nosso caso é só 2. Dá para eu calcular? Dá. Então vamos lá, ó. Vamos substituir aqui, ó. Resistência equivalente, R1, 10 ohms, mais R2, 100. Pessoal, essa é uma conta muito simples, né? Não vamos usar nem calculadora. Ou vamos? 110, né? 110. 110 o quê? Ohms. Então, eu tenho a tensão equivalente e eu tenho a resistência equivalente. Então, concordam que se eu tenho a tensão, se eu tenho a resistência, eu consigo encontrar a corrente, tá? Então, qual que é a fórmula da corrente equivalente, ó? Corrente equivalente vai ser igual, ó, tampei a corrente, é V sobre R, né? Então, o V está em cima, o R está embaixo, então é V sobre R. Então, vamos lá, ó. V equivalente sobre R equivalente. Vamos ver se a gente tem tudo, ó. I equivalente vai ser igual V equivalente 220. R equivalente 110, né? Então, I equivalente vai ser igual, essa tá fácil, hein? Mas vamos lá, ó. 200, deixa eu boticar, né? Que aí vocês veem a conta. 220 dividido por 110, né, gente? É 2, né? Tá bem claro isso aqui, tá bem simples. Mas, se tem dúvida, faça na calculadora. O que é interessante aqui agora? Se eu encontrei o I equivalente, lembrando que para eu encontrar o que eu tô querendo, que na verdade o que ele pediu é a diferença de potencial entre os extremos do resistor 10 ohms. No nosso circuito, a gente estabeleceu o nome dele como R1. Então, ele quer saber o VR1, tá? Deixa eu fazer uma divisão aqui. Ele quer saber o VR1, ele não tem esse VR1. E como que ele tem que calcular o VR1? Ó, se eu tampo aqui, ó, o
que fica? R vezes I. Então, ele tem que ter o R1 vezes IR1. Né? R1 eu tenho? Tá aqui, ó, 10 ohms. O IR1 eu tenho? Eu não tinha, mas eu acabei de calcular. Não, Miquel, aqui não é R1 não, é o R equivalente. Mas volte aqui, ó, e lembre-se que o I equivalente é igual a IR1, aqui é igual a IR2, aqui é 2, né, gente? Eu errei. R2, que é igual a IR3, é igual a todos os Is. Então, nas resistências em série, as correntes são iguais para todos, né? Então, como eu tenho o I equivalente, eu tenho o IR1. Então, é só substituir, ó, VR1, né? É igual a R1, que são os 10 ohms, vezes o IR1, que é 2 amperes. VR1 vai ser igual a 10 vezes 2, 20 volts, né? Estava colocando ohms aqui. 20 volts. Tomem cuidado, tá? Com essa... Como é que eu vou dizer? Com as unidades, tá? Então, tá aqui a resposta que ele pediu, tá bom? Então, resolvido essa segunda questão.